Fala pessoal, tudo beleza? Dando aquele pedalzinho matinal, nem tão matinal assim já, né? Já tá mais tarde, mas aproveitei para gravar o vídeo para vocês da enquete que eu deixei no Instagram essa semana. Eu deixei uma pergunta que era sobre dom ou trabalho duro. E foi muito legal a resposta, porque eu tive muita gente que só respondeu enquete, mas eu tive muita resposta de gente que veio me mandar mensagem mesmo, dar opinião, falar né, o ponto de vista dela, que não dava pra votar só em um ou outro. E aí eu resolvi fazer um videozinho, até pra estar interagindo mais aqui com vocês. Vou deixar no Instagram e vou começar o meu canal no YouTube. Vamos começar com esse vídeo aí então. Gente, seguinte, pra falar a minha opinião, é opinião, tá? Existem estudos, existem coisas, dei uma pesquisada, vi umas coisas na internet, mas vou falar do meu ponto de vista, vou falar da minha história, né, de como eu vivi isso. E o tema, né, essa ideia de perguntar isso no Instagram veio porque muita gente me fala, eu escuto muito, ultimamente tem aumentado até, tipo, nossa, você tem o dom, suas tatuagens, não sei o que, isso é dom, tenho escutado muito. E tudo bem, não me incomoda, não tenho nada, nenhum pensamento assim. Mas falei, pô, vou fazer um videozinho pra deixar a minha ideia sobre isso. Pra falar da minha opinião sobre isso, eu tenho que começar falando de quando eu era criança, de quando eu comecei a desenhar. Tava na segunda série e uma menina, Adriele, o nome, fez um desenho de um Pokémon e eu fiquei doido, cara. Eu fiquei doido. Quando eu vi ela desenhando, eu fiquei doido. Eu nunca tinha desenhado, nunca nem tinha pensado em fazer algo do tipo. E eu vi ela fazendo e fiquei encantado. E naquela mesma época eu conheci um outro cara, uma criança, óbvio, né? Da terceira série, não me lembro, terceira ou quarta série. E ele me deu um desenho. E cara, esse menino, eu não lembro o nome dele, mas esse carinha era incrível, incrível, assim, tão incrível que o desenho que ele me deu naquela época, hoje eu não consigo fazer igual. Tipo assim, óbvio, hoje eu tenho técnicas e outras coisas pra conseguir reproduzir, mas até hoje é incrível pra mim, saca? Aquele desenho. Eu falei que não consigo fazer, mas eu consigo, com muito, né, tempo, dedicação, estudo, eu consigo. Mas era um menino de quarta série, pô, fazendo negócio, saca? Então ali foi a minha primeira ideia de dom, né? Que eu vi e falei, caralho, esse menino é diferente, tem alguma coisa ali. Técnica incrível, provavelmente ele trabalha com arte hoje, provavelmente. Mas o que aconteceu? Eu não tinha esse dom, né? Nessa época eu tentei fazer alguns desenhos e não saiu como eu pensei, como eu esperava. E cara, mas eu amei tanto aquilo, eu amei tanto a sensação de estar desenhando que eu falei, cara, eu vou ficar bom, eu quero fazer igual aquele carinha ali. Um dia eu vou fazer igual aquele carinha. E comecei a estudar, comecei a treinar. Todo dia eu fazia alguma coisa, né? Então, a minha opinião, respondendo, eu acredito que dom existe, sim, porém, ele não age sozinho, né? Não tem como ele agir sozinho. As pessoas falam em dom como magia, mas se Picasso, por exemplo, não tivesse estudado, não tivesse treinado muitas horas, de nada adiantaria. Você poderia entregar o material de última geração na mão dele, que ele não ia saber fazer. Então eu acredito muito nisso. O dom é uma predisposição, é um facilitador, na verdade, né? Esse menino que desenhava, que me deu o desenho, por exemplo, ele desenhava muito mais do que eu. Mesmo eu treinando e tal, ele ainda assim desenhava mais do que eu, mais tempo do que eu. Então, por mais que ele tivesse o dom, né, uma facilidade para aprender aquilo, ele se dedicava muito, provavelmente se dedica ainda. E eu fui assim, né? Eu me dediquei muito, desenhei muito, estudei bastante. Então eu tenho no mínimo, sei lá, cara, eu tenho no mínimo 18 anos aí de experiência, 20 talvez. Então quando as pessoas falam assim, nossa, você tem o dom, eu agradeço, sorrio ali e tal, mas na minha cabeça tá pensando, poxa, eu tenho 20 anos de trabalho duro, sacou? Então por mais, eu sempre fui uma pessoa eu tenho facilidade em coisas artísticas. Já dancei, já estudei música, pouco tempo, mas eu estudei. E eu percebia que eu tinha facilidade. Então,
é aquele lance, né? Essa parte eu não cheguei a estudar direito, sobre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Sobre o lado direito lidar com as partes mais artísticas, né? Essa imaginação e tal. E a parte esquerda ser mais lógica. E eu acabei desenvolvendo mais mesmo essa parte direita, mais parte artística. Então tenho sim uma facilidade nessas áreas. E respondendo, voltando à questão, eu acredito que o trabalho duro sobressai e muito o dom. Porque o dom sem o trabalho duro não é nada, ele nem existe. Mas o trabalho duro sem o dom pode se tornar, saca? Pode vir a excelência, se tornar algo excelente mesmo. Qualquer coisa que nós, seres humanos, né, temos essa capacidade incrível de aprender e evoluir. Então, quando alguém fala assim, mas eu não tenho nada, cara, a minha dica sinta, né? Tenta sentir o que você ama, tenta entender assim como que você se sente fazendo as coisas. E não importa se é tocar violino, é uma parada extremamente difícil, né? Se você sentiu, cara, vai, sabe? Todo dia é um grãozinho de areia. Você não vê um formigueiro gigante, um monte de areia gigante? Aquilo ali foi chegando. Todo dia foi chegando um grão, todo dia foi chegando um pedacinho até formar aquele monte ali. Então, é dessa forma também com qualquer coisa que a gente pegar para fazer de verdade. Por mais difícil que seja, a gente consegue ir crescendo, né? E no final a gente fazer uma montanha desse negócio. Então, assim, não me afeta quando as pessoas falam dom. Pelo contrário, eu até... Se estão falando isso é porque acham fera, né? Acham bacana. E isso também na tatu. Na tatu, se vocês quiserem dar uma olhada no meu Instagram, a minha primeira tatuagem lá do Instagram foi a minha primeira tatuagem mesmo. A primeira que eu fiz em pele humana, que foi na minha pele, pra falar a verdade, na minha perna. E ela tá lá, eu não vou tirar, porque ela é uma referência enorme, sabe? Se você olhar pra ela e olhar pras minhas últimas, você vai conseguir ver o quanto eu já aprendi nesses 3 anos e 8 meses. Vou deixar direitinho depois. Mas nesse tempo que eu tô tatuando, eu já consegui aprender muito. Então, assim, todo dia eu carrego um pedacinho, sabe? Por mais que eu não esteja desenhando ou tatuando todos os dias, eu tô vendo o trabalho de outros artistas, tô treinando o olhar, né? A gente costuma dizer que tatuagem é olhar. Então, quanto melhor o seu olhar, quanto mais treinado o seu olhar tiver, mais você vai conseguir enxergar de detalhes e mais detalhes você vai conseguir reproduzir. E é isso. Acho que está respondido nossa enquete. E eu queria começar a fazer uns vídeos assim, nesses temas mais abertos, não só sobre tatuagem. Se vocês curtirem, né, assistirem e curtirem o vídeo, me deixem um feedback, por favor, que eu vou estar voltando a gravar outros vídeos assim. Tema livre mesmo, vamos falar da vida, vamos falar de, sei lá, de coisas que a gente curte. Beleza? Valeu, até mais.